Eu fui parar a Macau. Bem, a minha casa é Portugal. É sempre um prazer falar da minha terra, do coração, não é? Porquê é que foste parar a Macau? Macau na Bagagem, um podcast sobre histórias de vida em Macau. Bem-vindos a mais um episódio do Macau na Bagagem. O meu nome é Andreia Silva, sou jornalista e este é um podcast sobre histórias de vida em Macau. A vida de António Milhomens, o nosso convidado deste episódio, é feita de muitas imagens. Nasceu em Lisboa em 1949 e fotografa regularmente desde 1974. António Milhomens trabalhou para o Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, e captou momentos do 25 de abril de 1974. Em Macau, onde viveu muitos anos, desenvolveu ainda mais a sua fotografia, tendo feito fotojornalismo, trabalho publicitário e muitas exposições. Vive atualmente no Alentejo, mas para António Milhomens, Macau será sempre um ponto de passagem frequente. Foi um muro úmido e quente em que esbarrei, e um aroma doce e acre que me encheu, uma cacofonia vibrando os tímpanos e uma ânsia de te conhecer por inteiro. Foi assim Macau, há 23 anos, foi este, ao Moon, o encontro primeiro. 23, no dia que este livro foi editado em 2019. Portanto, acho que isto diz bem do impacto, não é? do meu primeiro desembarque em Macau. E depois foram agentes, não é? Foram a comida dessa primeira estadia, que durou perto de 6 meses. Eu ia para ficar, mas por questões não vem muito a propósito de referir, acabei por regressar, o que também só um pequeno parênteses, permitiu partilhar com a minha mãe os últimos meses com saúde de vida dela. Eu regresso a 14 de julho e a minha mãe vem a falecer a 27 de março do ano seguinte, de 97. Mas realmente Macau, eu diria que, para bem ou para mal, tem cada vez menos a ver a Macau atual, não é, em 2024, se a compararmos com o Macau de 96. Tem cada vez menos a ver contigo, com a experiência que tiveste, ou seja, está bastante diferente? Muito, muito, muito. Está claro que, em termos de qualidade de vida da população, tem, obviamente, aspectos positivos. Agora, os tais cheiros que eu refiro, mesmo os sons ambientes, agora são muito mais de tráfego intenso, embora acho que está no bom caminho no sentido de atenuar, com que finalmente cada vez mais viaturas elétricas em circulação em Macau, mas não tem. Continua a haver algumas zonas, como é lógico, em que ainda se consegue respirar e viver aquilo que foi em Macau. Mas, infelizmente, isto muito também é resultado do impacto da pandemia, mesmo a nível de comércio local, há centenas, para não pôr mais um zero, de estabelecimentos encerrados e a maior parte deles não voltam a abrir. Tu eras já fotógrafo e foste para Macau para ser fotógrafo, ou começaste por ter outra profissão e depois então partiste para a fotografia? Não. Fui para Macau assumidamente como fotógrafo. Se eu te disser que, em termos de carga aérea, para além dos 80 e tal quilos que eu transportei com bagagem acompanhada no avião, eu despachei mais
225 quilos. E a maior parte, portanto, desse peso referia-se a material fotográfico, nomeadamente fotografia de estúdio. Portanto, era assumidamente para fazer fotografia. Como é que Macau surgiu no horizonte? Tinhas o fascínio do Oriente, querias fotografar muito todo aquele ambiente? Não, teve a ver com uma relação afetiva. Portanto, fui para Macau sempre por causa da mesma pessoa. Assim como os retornos, pelo menos os 2 primeiros, tiveram também a ver o lado menos bom da relação com a mesma pessoa. Tu, em Macau, fizeste fotojornalismo, mas não só, também fizeste outro tipo de fotografia. Como é que descreves essa tua experiência no mundo da fotografia? Falamos de uma realidade em que o fotojornalismo não está assim tão desenvolvido como se calhar em Hong Kong ou noutras regiões mais perto de Macau. Como é que foi essa experiência profissional? Curiosamente, o fotojornalismo aconteceu em Macau. Em Portugal só tinha acontecido durante um período extremamente curto, 80 e 82, do século passado, como é óbvio, em que era redator e fotógrafo de um jornal regional, o Pódio, dos concelhos de Oeiras e Cascais, que já não existe há muito tempo. Cá em Portugal não fazia fotojornalismo. Agora, sendo Macau o que é em termos de exiguidade do território e o facto de facilmente nos conhecemos a todos, especialmente os portugueses constituem a comunidade lusófona em Macau. Começaram a surgir solicitações para trabalhar para o Ponto Final, para a Closer, para a Business, essencialmente. Para a revista Macau, cheguei a ter durante um período curto uma avença com a revista Macau, na altura da subdireção do Luís Ortega. E como, aliás, já acontecia aqui, eu permito afirmar que, na realidade, nunca procurei trabalho. Os trabalhos foram aparecendo, os novos clientes foram aparecendo por recomendação de outras pessoas e empresas para quem já tinha trabalhado. E em Macau foi acontecendo também um bocado assim. Os cursos de fotografia que já tinha iniciado aqui em Portugal em 1989, primeiro no Instituto Superior de Agronomia e depois contatos através da Associação de Estudantes, a Faculdade de Farmácia, mais do que um, Instituto Nacional de Habitação, Parque de Sintra Monte da Lua, quer dizer, em 89, de repente, mais uma vez sem entrar à procura, começou a surgir a possibilidade de partilhar a minha experiência, no fundo é isso, portanto, transmitir os meus conhecimentos, ajudar pessoas com interesse também na captação de imagens a fazê-lo de uma forma melhor, sempre com o cunho de subjetivismo que está subjacente a qualquer atividade criativa, mas em Macau também, naturalmente, falou-se disso, com o Mélio António, na altura já presidente da Casa de Portugal em Macau. Exato, e comecei a dar com regularidade workshops e cursos de fotografia. Que histórias podes contar dessa tua ingressão pelo fotojornalismo? Algumas imagens de assuntos de política, de assuntos de sociedade que te tenham marcado mais? Vamos lá ver, ainda em 99, portanto, a propósito do processo de transição, eu estando tanto com vontade de regressar a Macau, contatei o Rogério Bentrão Coelho, que um jornalista de Macau. Sim, na altura à frente
da revista Macau, e isto porque tínhamos falado já em 96, no interesse dele em publicação de livros de fotografia, nomeadamente fotografia a preto e branco, que ele apreciava sobremaneira, e eu ligo-lhe, Rogério e tal, aqui António, continuam a haver a vontade de publicação e tal, e ele disse, sim, sem dúvida, mas, olha, acontece neste momento, já estou com um processo em curso, e então qual era o projeto que ele tinha em mãos? O Zé Pedro Castanheira do Expresso estava em Macau a escrever para um livro que sai a seguir os últimos 100 dias do Império. Os últimos 100 dias do Império. Já estava em curso esse projeto, mas o Rogério diz-me, o António, teria muito gosto, se realmente houver interesse e vontade, que integrasse este projeto. E assim foi. Ainda fez cerca de 1/3 das fotografias que ilustram o livro do Zé Pedro Castanheira. Entretanto, arranca a parte oficial, digamos, da transição, e eu acabo de fazer a cobertura também para a revista Macau. Das cerimónias oficiais da transição. Das cerimónias oficiais, da ida do Presidente da República Portuguesa, Sampaio, Jorge Sampaio, da apresentação do primeiro Cônsul-Geral para Macau e Hong Kong, o embaixador Carlos Frota, portanto, da parada, né, da entrada das forças do contingente do Exército Polar de Libertação em Macau, do cortejo, das tropas chinesas, portanto. Exatamente, e os grupos tal que participaram também nessa parada. Digamos que em Macau terá sido então o meu primeiro trabalho mais de fundo de fotojornalismo. E o que é que sentiste no momento em que estavas a captar esses momentos da transição? Senti que estava realmente a viver um momento histórico, não é? Irrepetível, marcando o fim do ciclo de 4 séculos e meio, não é? Permite-me afirmar isto sem a apreensão que muita da comunidade portuguesa tinha, isto agora vai passar para a administração chinesa, o que é que vai acontecer e tal. Permite-me também achar que, se calhar, não vou dizer de maneira nenhuma de todos, mas de algumas pessoas, este receio era capaz de ter a ver com atitudes menos corretas para com a população chinesa, não é? Nomeadamente quais? Discriminação. Eu não posso esquecer de ter conhecimento que na própria administração pessoas com funções similares, se eram de etnia chinesa, tinham um vencimento abaixo do português que desempenhava as mesmas funções. Não é? Portanto, é naturalíssimo, do meu ponto de vista, que houvesse um certo ressentimento. E considero completamente lógico, até porque se nos preocuparmos em perceber minimamente a forma de pensar, portanto, aquilo que tudo que está subjacente à ancestral e rica cultura chinesa, a imagem, a importância que eles têm, não é? Portanto, aquela questão de, à meia-noite, 19 para 20 de dezembro de 1999, os dizeres Leal, Senado da Cal terem sido tapados por uma estrutura que já estava preparada, ou seja, início do apagar dos traços mais marcantes da presença portuguesa, e logo, num espaço de tempo extremamente curto, não foi apagar, e é bom que se entenda isso. Portanto, foi só a lógica dessa administração chinesa, portanto, vamos no nome das ruas, vamos inverter, ou seja, o nome de uma artéria em português que estava
em primeiro lugar, e embaixo o chinês, vamos alterar, a administração passa a ser tanto chinesa, primeiro chinês, e continua lá a designação em português. Mas atualmente a toponímia das ruas, o nome em português tem destaque em relação ao chinês, ou está muito equilibrado? Não, está perfeitamente equilibrado. Totalmente está equilibrado. Só a ordem que foi invertida, não é? Em vez de aparecer em cima, em português. Embaixo em chinês, agora é o inverso, não é? Agora, mais uma vez, e acho que isto acontece em Macau, em Portugal, seja nas cidades, a forma como nos tratam é o espelho da forma como tratamos os outros. Eu, ainda hoje, me acontece cruzar-me com alguém que eu conheço dessa primeira estada, em 96, posso ir distraído e tal, e de repente, é Pangueu! E olho, está alguém, ele ou ela, a falar-me, porque me viu, porque me reconheceu, e está satisfeito por me ver. Pangueau, que quer dizer amigo em cantonês. Exatamente, porque uma coisa que eu fiz sempre gala, que aliás foi-me inculcado, um princípio foi inculcado desde miúdo, a saudação não se nega a ninguém. Portanto, eu desde logo aprendi a dizer tchau Sam, portanto, de manhã, cruzando com alguém. Olá, bom dia. O equivalente ao nosso bom dia. E se nas primeiríssimas vezes havia até se calhar assim uma reação de estranheza, passei a ser completamente correspondido mais. Num dos últimos sítios, numa das últimas moradas em Macau, o vizinho do andar de baixo, que só fala chinês, nem inglês, ok, yes, no, ok, não mais do que isso. Eu cruzava-me com ele, Chosan, e de repente recebo um bom dia. Em português. Em português. E acho que isto é absolutamente ilustrativo daquilo. Isso é Macau. Isso é Macau. Embora o português seja muito raro de ouvir nas ruas hoje em dia, e já nos anos 90 seria. Sim. Desafios de fotografar em Macau. É engraçado, em 96 eu ainda notava uma certa relutância por parte de muita gente quando lhes era apontada uma máquina fotográfica. Portanto, havia pessoas que faziam um sorriso, eu tinha o hábito de mostrar a máquina e procurava um assentimento, e muitas vezes era um não, ou um virar de costas, portanto, uma reação de não concordância. E devo confessar, variedíssimas vezes, utilizei o estratagema de, usando uma lente grande angular, de apanhar gente que não sonhava que estava a ficar na fotografia, o que dá, inclusive, um ar completamente natural, pacífico à expressão, e tenho excelentes, chamar-lhe retratos, nesse caso, não propriamente consentidos, confesso a minha culpa. Chegaste a aprender chinês? Não, sei. Não sei de termos que têm a ver com o cumprimentar, com o nome de uma série de pratos, ou portanto alimentos, e não mais do que isso. Sabes que muito depressa tive consciência de que para se aprender alguma coisa de chinês tem que haver disponibilidade, tem que haver empenhamento, não é uma coisa que se faz, hoje vou aprender qualquer coisinha de chinês, não dá. É um trabalho contínuo. Contínuo, de muita disciplina, de muito empenho, e praticamente toda a gente que eu conheço, que se pode dizer que fala razoavelmente o chinês, optou por ir para a China. Eu tive uma companhia chinesa durante 5 anos e não foi por aí que não conseguiste aprender. Nem ela aprendeu português, nem eu apanhei chinês. Usávamos o inglês como ponto. Portanto, tenho pena. Não. E sabes, eu ainda tive para me inscrever mais de uma vez no curso chinês.
Mas depois, com o meu tipo de trabalho, nunca sabia quando é que... Sempre foste freelancer? Sim, apenas aqui em Portugal estive além da fotografia, portanto, da publicidade, fui 17 anos e meio fotografia em agronomia, não é? Mas de resto sempre como freelancer. Eu detesto a rotina, não consigo, sinto-me completamente maniatado, eu diria, se calhar até sem exagerar, atrofiado, se estou amarrado a qualquer coisa com um horário, estilo 9 às 5. Voltando a Macau, e presumo que através dessa tua relação tu tenhas tido um enorme contacto com a comunidade chinesa de Macau. O que é que mais aprendeste com essa comunidade e com as pessoas que fazem parte dela? Olha, se calhar aquele dito que nós temos aqui ao Ocidente, desde sempre e tal. Alguém que gosta muito de fazer coisa com calma e tal, ou tem a capacidade de esperar e tal. Portanto, o dito da paciência de chinês, no fundo é a capacidade de olhar e aprender com aquilo que se vê, aprender com o dia-a-dia para nos enriquecermos. Acho que de uma forma não estruturada, completamente intuitiva, eu diria quase por osmose social, eu fui absorvendo essas características da população chinesa. E, embora haja muita gente que ao Ocidente não consiga perceber, ou a forma como isso se traduz no dia-a-dia, acho que eles acabam por ter muito mais a capacidade de respeitar o próximo de uma maneira que não tem a ver com o modo como nós nos apercebemos do que nos rodeia, do que nós. Aliás, eu ao ir para Macau, ou atravessar a fronteira, como fiz um número incontável de vezes, as viagens que fiz através da China, eu procuro, ao conhecer coisas novas, ao viajar, ou ir para sítios que desconheço, enquanto que a gente gosta de colher um máximo de informação e tal, eu prefiro ir como uma página em branco e deixar que os meus sentidos, as sensações que me vão cometendo, vão preencher dessa página, não é? Mas é difícil a um estrangeiro ter uma relação de maior proximidade no caso de Macau, que eu presumo que seja a realidade que tu melhor conheces. É difícil ter uma relação de proximidade, de amizade com os chineses? A partir do momento em que isso é cultural, que percebamos que, ao contrário de nós, aqui no nosso Portugal, conhecemos gente, gostamos de convidar o pessoal, venham jantar, venham almoçar lá em casa e tal. De uma forma, já o chinês não faz isso. Portanto, que não se espera um convite para se ir almoçar ou jantar à casa de uma família chinesa. Não faz parte. Aliás, se quisermos analisar e reparar nisso, eles próprios, a maior parte das refeições nem sequer fazem em casa. Ou então tapau, não é? Tapau é takeaway. Takeaway e levam para casa e tal. Ou seja, para eles o normal é convidarem-te para ir almoçar ou jantar fora. Portanto, é a forma como eles demonstram o apreço que têm por ti, é a forma de convívio que eles preferem. É fácil falar de política com os chineses de Macau, por exemplo? Alguma vez tiveste essa experiência ou esse contacto? Alguma situação que
Ou outro tipo de assunto mais... Não, mais... variedíssimas vezes, não só em situações de acontecimentos, de fotojornalismo, entrevistas para este ou aquele órgão de informação, mas em termos de trabalho, eventos, nomeadamente, a conclusão a que eu cheguei, e é isso que a nós portugueses, a nós ocidentais, nos custa muito a perceber, e que leva a afirmações do género que são todos uns carneiros, que acatam tudo e mais uma coisa. Não, eu acho que a forma deles aceitarem ou não aceitarem, agirem ou reagirem, nomeadamente a determinações do governo, a leis, é completamente diferente da nossa. Mais uma vez, isso radica numa diferença abismal de culturas. E que começa, se calhar, no ensino infantil, pré-primário, não é? Ou seja, é o respeito pelo mais velho, pela autoridade do mais velho, seja em casa os pais ou familiares das gerações, portanto, mais velhas, seja a nível da administração, seja a nível do governo. E em Macau, eu acho, permite-me achar, sujeito a contraditório, porque é a minha opinião pessoal e subjetiva, já temos um misto da influência não só da cultura, portanto, chinesa, como da presença portuguesa durante 450 anos. Na forma de governar. Na forma de governar e na forma de aceitar a governação. Eu acho que a burocracia terá sido uma das piores heranças da governação portuguesa. Acho que foi o lado negativo da nossa herança, muitas coisas positivas deixámos, como é óbvio. Portanto, há ali uma mistura que se calhar ainda é mais difícil de entender do que a cultura e a administração pura e simples do lado da fronteira, na China continental. E o que é que deixámos de bom em Macau? Acho que deixámos, infelizmente, não com uma forma de partilha sistemática, ou seja, não como ensinamento sistemático, talvez na reta final, em que inclusive já tinhas muitos chineses também a frequentar, por exemplo, a Escola Portuguesa de Macau, e havia as escolas luso-chinesas, mas um cunho cultural, como é óbvio, que se traduz desde a arquitetura à música, portanto, à escrita, não é? Isso está lá para quem da comunidade chinesa tinha capacidade, possibilidade e interesse em assimilar, não é? Eu sublinharia essencialmente isso. Mas acho que a Macau, como terá acontecido também do lado da fronteira na China continental, acho que quer queiramos, quer não, o lado extremamente negativo de muito da chamada Revolução Cultural é uma certa incapacidade de realmente da tal preservação do património. Que eu penso daquilo das últimas viagens que fiz na China, tem sido, numa fase mais recente, alterado. E era bom que, daquelas zonas mais antigas do centro de Macau, que houvesse, como tive pontualmente, embora muito a nível de fachada, porque isto também é o que se faz aqui, não é? Manter a fachada e o interior é completamente, portanto, alterado. Mas quem vai a Macau, penso que irá à procura da tal herança portuguesa. Exatamente, daquele aspecto único, não é? Da influência das duas culturas. Não é? Estamos a falar, antes da apresentação do teu livro aqui em Portugal, o Poemografia de Macau, que já leste um poema inclusivamente.
Tu começaste também, além da fotografia, a escrever poesia e a pintar. E eu pergunto-te se a cultura chinesa foi influente nesse processo artístico. Por muito inconsciente que pudesse ter sido em determinada fase, isto não há milagres, não somos tanques, é impossível permanecermos impossivelmente imunes à influência daquilo que nos rodeia. Então, neste poema Geografia de Macau, eu de repente dei comigo a escrever, e é uma coisa que eu friso sempre, eu não aponto ideias para depois desenvolver um poema. Não. Eu escrevo o poema quando o poema acontece. E é assim de jato, e tem que ser escrito, e se eu não escrevo na altura, perde-se. E às vezes, com muita pena minha, por isto ou por aquilo, não havia condições, não tinha onde escrever. E de repente ficaram lives essa ideia, e até uma certa recusa a tentar espremer aquilo, transformar aquilo que ficou noutra coisa, talvez. Exato. E daquilo que, do pouco que eu conheço da literatura, e nomeadamente da poesia chinesa, eu quase que acho, se calhar isto podia ter sido escrito por um poeta chinês. Portanto, e aconteceu, não foi premeditado. Portanto, não há nada premeditado nem de intencional. Aconteceu. Esse livro é um resumo ou uma antologia de escritos sobre a tua vida em Macau. Já nos leste um poema que resume a tua chegada ao território. Que outros grandes momentos da tua vida de Macau é que destacas? Porque tu tiveste várias vidas de Macau. Sim, também é verdade. E vários pontos de Macau. Vivi sempre do lado da Península de Macau. Nunca foste nem para a Taipa nem para a Coluana. Não, nunca me apeteceu. Poderia ter ido talvez para a Coluana, mas depois aí era o aspecto prático, não é? Ainda, apesar de ser um território pequeno, Exato. O trânsito é caótico em Macau, não é? Então Coluana acaba por se transformar num sítio longe. Exato. Eu tive também, durante 4 anos, um apartamento alugado ali mesmo ao pé do Largo do Senado. Aluguei um espaço para estúdio no edifício industrial na Areia Preta, e era raríssimo vir ficar a Macau. Criei condições para... Ficares no estúdio. Exatamente. Portanto, tu viveste parcialmente num antigo edifício industrial, porque a Areia Preta ainda hoje mantém muitos edifícios de cariz industrial, apesar de grande parte das fábricas já terem fechado. Foi uma experiência diferente da maioria das pessoas, não é? Completamente diferente, e que me agradou sobremaneira e que não se prolongou mais no tempo, porque os proprietários não quiseram renovar o contrato. Eram cerca de 120 metros quadrados, open space, sem nenhuma coluna no meio. Quando eu entrei pela primeira vez naquele espaço, estava nojento. É o termo, estava nojento. Investi dinheiro e tempo ali, e ficou um espaço onde me agradava muito estar portanto, e trabalhar. Viver na Areia Preta é viver no centro da comunidade chinesa. É completamente diferente. Gostei muito de experimentar essa diferença. Aliás, já em 96 eu deambulava com frequência pela Areia Preta. Que, atenção, na altura, não só para a comunidade portuguesa, mas mesmo macaense, a Areia Preta era assim uma coisa estranha. Era considerado algo perigoso até, não é? Perigoso? Então, havia um grupo com quem eu almoçava, por norma às quartas-feiras. Então o que é que fizeste hoje? Olha, andei a tirar fotografias ali para... tu foste para aí. És maluco. Completamente utópica e real e até mesmo surreal essa ideia do perigo daquela zona. Era encarado como um gueto quando não era. De modo nenhum. Aquilo com que eu deparava era com
olhares de estranheza. Olha um coelho, não é? Um estrangeiro. Um estrangeiro aqui a fazer, pura e simplesmente, mais nada. Esse sentimento hoje desapareceu da areia preta, porque nós passamos na areia preta e já é muito mais natural encontrar os coelhos. Sim, mas não te esqueças que, de repente, a areia preta, na zona privilegiada mais perto da água, de repente, recebe... empreendimentos residenciais de luxo. De luxo, exatamente. E, de repente, tens portugueses, expatriados, outras nacionalidades, porque as rendas muito elevadas, a viver ali. Não é? Portanto, isso muda radicalmente, ou em grande parte, pelo menos em termos periféricos, as características da área preta, não é? Entre a Venceslau de Moraes e, precisamente, essa zona, chamemos ribeirinha. Deu-me para perceber ainda melhor aquilo que já ia constatando na zona mais central de Macau, não é? Portanto, aquela zona do Largo do Senado e toda a envolvência, até, digamos, ao Porto Interior. Não só em termos de hábitos das famílias, como, precisamente, ainda se manterem unidades industriais, mas, essencialmente, outro tipo de empresas, essencialmente chinesas, mesmo a nível de escritórios ou de outro tipo de serviços, que fazem com que aquela zona, ao contrário da zona da Macau mais antiga, em que, de uma forma geral, a partir das 10, 11 horas, deixa de haver quase gente nas ruas, os restaurantes fecham. Na área preta, vive-se 24 sobre 24 horas. Rigorosamente a qualquer hora do dia ou da noite, tu encontras onde comer. Porque há estabelecimentos que servem pequenos almoços, entre aspas, e quando falo de pequenos almoços é a partir das 5 da manhã, e servem almoços até à meia da tarde. E depois tens comida aqui de Fujian, ali tens... Das províncias da China. Absolutamente. E isso gostei tanto de poder usufruir dessa ambiência e dessas facilidades, também em termos gastronómicos. Gostei muito desses 4 anos em que basicamente vivi na areia preta. Aliás, é uma zona residencial de Macau onde até se fala algum mandarim. O mandarim não se fala em Macau, mas ali, por ter sido uma zona onde a comunidade chinesa viveu desde os primeiros tempos de imigração e em que se verificaram refugiados no território, ficaram ali e ainda se fala algum mandarim. Sim, para além de dialetos como o de Fujian. Portanto, tens ali uma comunidade, atreveria-me a chamar comunidade, de gente de Fujian, que essencialmente nos anos 60 foram trabalhar para todas aquelas fábricas de brinquedos, de vestuário. E quer queiramos, quer não, eu não considero, nem nunca vou considerar, que deixei Macau. Por isso, simplesmente, inverti a lógica de todos os anos anteriores, em que vinha a Portugal de férias e estava em permanência em Macau, essencialmente por causa da família, porque de repente dei conta que estava sozinho em Macau. Estou mais tempo em Portugal, vou a Macau sempre possível. E tu estás em Arronches, onde pretendes criar um espaço cultural e criativo. Exato. Lê-me então, penso que irias ler um poema sobre um outro teu momento de Macau, portanto vamos terminar com mais um poema. E que tem a ver precisamente com um outro lugar de vivência, que aliás continua a ser a minha morada oficial, continuo a receber, portanto, a correspondência, tem mesmo o centro, ali a 2 passos
do Lar do Senado e que, por coincidência ou não, eu acho que há muito tempo que nada acontece por acaso, tu tens uma razão, é o Pátio do Poeta. Mantens a casa no Pátio do Poeta. Pátio do Poeta. E então, neste Pátio do Poeta, onde as musas estão de férias, canso o espaço sem ter espaço, morro a alma desta escrita, amarguro-me de cansaço e me repito. Redobro os gestos de procura, arraio as margens da loucura com um cabrito. Obrigada, António. Obrigado.